lá em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 6. Diz assim o texto: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que conhecemos se o obedecemos, e se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor Jesus, pela beleza da música. Pela música que nos inspira, que nos toca, que fala ao nosso coração. Muito obrigado por cada um desses do Projeto Ofir, que hoje são instrumentos teus para nos abençoar. Continue com eles, fortalecendo-os, abençoando-os e realizando os seus sonhos. Nesta hora nós oramos também pelas crianças que estão ali recebendo a tua palavra, ser com eles, com os professores, e dá também da tua porção para os nossos pequeninos. E continue conosco, falando e nos transformando, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem vir assentar, meus irmãos. O discípulo amado de Jesus nos escreveu estas palavras de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito paterna, e você percebeu isso desde o início, porque ele começa dizendo, meus filhinhos. João foi um homem muito especial, e isso é facilmente notado quando você compara o perfil de João com o perfil dos outros discípulos e seguidores de Jesus. João parece que estava acima. Não que ele fosse um camarada perfeito, sem erros, mas de alguma forma o seu interior, a sua espiritualidade, conectou-se com Jesus de uma maneira diferente. E ele demonstra isso no durante, ele demonstra isso no depois. Ele andou com Jesus, seguiu o mestre porque quis voluntariamente. Ele é o único discípulo presente ali na cena, no momento da crucificação. Sim, ele havia fugido com os demais, mas de repente ele reaparece. Como quem talvez tenha pensado, poxa, quando Jesus mais precisa em sua vida, todos foram embora. Mas de repente você percebe João na narrativa dos evangelhos, na narrativa do evangelista, ele lá presente, próximo à cruz. Tão próximo de Jesus que Jesus, no seu momento final, diz para ele, João, aqui está sua mãe, que é minha mãe, Maria. Maria, aqui está seu filho, que é meu amigo, João. Jesus então transfere para João a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Você sabe o que isso significa na tradição judaica? Significa colocar em ação o mandamento que nos diz que nós devemos honre seu pai e sua mãe para que prolongue-se os seus dias. Nós lemos isso e muitas vezes pensamos em honra como alguém que receba um certificado de honra ao mérito. Eu dizer para todo mundo, olha, meu pai e minha mãe são cuidados, eu ali sou um filho obediente, mas naquela cultura não dizia isso. Honrar pai e mãe, escute isso, filhos, significa segurar o peso quando eles estiverem pesados. Quando eles não aguentarem mais o peso do seu corpo, quando eles precisarem de alguém para que sustente-os na difícil caminhada que pode ser a velhice. Então, quando Jesus está olhando para João e dizendo para ele, aqui está sua mãe, ele está colocando um tremendo peso, uma tremenda responsabilidade, que é você, então, a partir de agora, comece a honrar essa mulher como se fosse sua mãe. Se nós vemos de uma maneira muito comum filhos que nesta hora fogem dos seus pais,
Você imagina como seria fácil fugir daquele que não é seu pai ou sua mãe. Dizendo, não tenho nada a ver com isso, é a mãe lá de Jesus, deixa para lá. Mas João recebe isso, que significa que o Senhor Jesus, obviamente, sabia da capacidade, do amor, das condições que João teria para executar essa missão. Não só isso, João foi aquele que recebeu as revelações mais complexas de toda a literatura bíblica, as revelações do Apocalipse, aquilo que vai acontecer. É o nosso querido João que escreve assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na sua imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que faz. João, livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11, e todas as outras revelações do Apocalipse. Este é o mesmo João que, através dessa sua carta, ele nos encoraja a fazer algo que não é fácil. Ele nos encoraja a andar como Cristo andou, não andar como eu quero. Ele não se alinha à música de Frank Sinatra, I did it my way. Eu fiz do meu jeito. Não. A proposta dele é que não seja o seu way, que não seja o seu caminho, mas que seja o caminho daquele que andou primeiro que eu e primeiro que você. Andar como ele andou, e ele dá o como. Andar como ele andou em obediência. E ele dá algumas dicas neste texto. E ele começa como o grande ponto, aquilo que separa o homem, que separa a minha vida, a sua vida de Deus, ou que faz com que haja um impedimento para andar como ele andou. E ele começa botando a mão numa feridinha muito chata, que é o pecado. E por que é importante pensar no pecado quando a ideia é andar como ele andou? Porque, como Paulo escreveu, o salário, a consequência do pecado é morte. Pecado não nos leva para aproximação, nos leva para um distanciamento de Deus. Então esse discípulo, conhecido como discípulo amado, olha para os seus filhinhos daquela época, para nós, espalhados pela terra, e começa dizendo o seguinte: não pequem, nem acumulem pecados não confessados, pois nós temos quem perdoa. Agora, quando você ouve essa informação, não pequem, eu não sei como você se sente, mas eu já me sinto na hora um pecador. Teve uma época ali na década de 80 que uma teologia ficou muito forte no Brasil, que era a teologia de que o nascido de Deus não pecava mais. Se você estava naquela época na fé, aqui em São Paulo, você deve ter ouvido isso. Foi um terror. E eu ia nos cultos e ouvia isso: olha, se você nasceu de Deus, você não peca. Mas eu saía de lá, pecava, já me sentia infeliz. Naquela época, eu acho que eu aceitei Jesus umas 30 vezes. Eu falei, eu não sou nascido de novo, porque eu saio do culto, já estou com a cabeça mirabolante, jovem, aquela loucura. Por quê? Porque era isso que era falado: quem nasceu de Deus não peca. E não é esse, o ponto é claro que nós pecamos. O problema é como eu lido com o pecado. E como o pecado tem o espaço dentro de mim e o que é feito à medida que eu erro e à medida que eu acerto. Mas antes de prosseguir, deixa eu colocar algumas definições. Pecado, definições clássicas, incluem errar o alvo, não dar crédito à palavra de Deus. Deus disse: eu tenho verde ou amarelo, fique com o amarelo. Você vai lá e fala: não, Senhor, eu quero o azul. Não é nem as duas opções, eu quero um outro. É não dar crédito àquilo que ele disse, é não acreditar que ele sabe o que fala. Pecado é a desobediência direta de um mandamento de Deus. E aqui não adianta você falar que é inconsciente ou consciente. Lá no fundo a gente sempre sabe quando está fazendo besteira, não sabe? E aí o que esse pecado faz? O pecado separa. O pecado divide, o pecado coloca turma A e turma B e todas as outras turmas. O pecado, ele é rebelde, ele promove a rebelião. Ele faz com que o meu partidarismo seja mais forte que a minha necessidade de obedecer a Deus, e ele sempre me conecta com outros rebeldes. É impressionante, o pecado tem o poder de gerar gangues.
Ele gera gangues, vai um se conectando com o outro, porque ferve o assunto ali na boca de alguns que estão sentindo igual, sem perceber que o que está dominando-os é o afastamento de Deus e não a aproximação do santo. O pecado é insubmisso, ele não quer ouvir, ele prefere dizer que essa é a interpretação dele da vida. É assim que ele enxerga, é assim que ele quer viver. O pecado é falso. O pecado não é a verdade. E Cristo então nos apresenta um caminho. E esse caminho não só inclui o perdão do pecado. Essa parte você sabe, Cristo nos perdoou, Cristo nos perdoa. Mas há um outro nível, que é o nível de que já que temos que viver com a ciência de que pecaremos, eu preciso então, como disse, entender o que isso tem que gerar em mim. E um dos sentimentos que isso tem que gerar em mim, já que eu vou pecar e você também, é uma tristeza ao pecar. E a tristeza ao pecar só ocorre quando eu me aproximo cada vez mais de Deus. Porque quando eu me aproximo mais dele, mais eu sinto raiva dos meus erros e não alegria. Mas eu sinto que eu não quero aquilo me dominando, eu não quero aquele cabresto em mim. Eu não quero dizer, você sabe, né? Eu não sou Jesus, então eu faço mesmo. Desculpas que nós temos o tempo todo. Pelo contrário, eu tenho que desenvolver uma tendência, então, a deixar com que o meu coração quebrantado sinta raiva, não sinta prazer, não queira progredir numa vida que seja de desobediência a Deus, mas que seja alinhada com o Deus que me amou, o Deus que me dá diretrizes, o Deus que me dá planos, o Deus que me dá um modelo para que eu ande como seu filho andou. E quando isso acontece, eu vou aprendendo a imitá-lo. Eu vou aprendendo o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer, mas que ele ali no meu ouvido vai falando, vai por aqui, mesmo você não querendo. E quando eu o conheço, quando eu o obedeço, quando eu experimento, quando eu vivo, quando eu estou nessa sintonia, realmente eu posso dizer, eu tenho um relacionamento com o Senhor. Eu o conheço e ele me conhece. Preste atenção, as palavras podem ser então vazias. No relacionamento com Deus não são palavras que atestam se realmente você o conhece. Porque as palavras podem ser somente uma linguagem. Linguagem de quem deseja, linguagem de quem quer, mas todos nós sabemos a diferença e a separação que existe, o abismo, para não dizer, entre palavras e ações. João diz, filhinhos, se você então diz que o conhece, se você diz que realmente está com ele, e não importa o momento da sua vida, esse conhecimento, esse relacionamento é porque você o obedece. Não é porque você diz que tem. Não é porque você está frequentando a igreja. Não é porque você lê o Salmo 91 quando a casa parece cair para proteger todo mundo. Não. Eu o conheço se eu o obedeço. E se eu o conheço, e se eu realmente o obedeço, existe um eco disso, que é o eco do meu relacionamento com ele. Deixa eu apertar mais um pouco. Responda aí na sua mente. Você tem Cristo em sua vida? Responda para você. Não vamos deixar nenhum verbo falar agora. Preste atenção. Você tem Cristo em sua vida? É minha pergunta. Você respondeu na sua mente. Quais são então as ações que você manifesta? Que você faz? Que os outros enxergam? Que demonstram claramente Cristo em sua vida? Esse relacionamento. Ações, não palavras. Quando é que você tem certeza? Poxa vida, eu faço assim na minha vida e as pessoas ao meu redor falam, essa pessoa é de Deus. Essa pessoa tem um relacionamento com Deus. Quando é que isso acontece? Quando é que elas aparecem? Como que elas vêm à sua frente em forma de linguagem? Quando? Agora sim, fala com quem está do seu lado. Quando isso acontece? Vai, traz para fora, traz para fora. Você respondeu se você é de Cristo ou não. Se você disse que não é de Cristo, não precisa responder a segunda parte da pergunta. Quando que você demonstra? Quando que isso acontece? Quando alguém fala sim, você tem um relacionamento. Eu vejo Cristo na sua vida. Quando?
Começa em casa, sai de casa para o trabalho, do trabalho para a rua, da rua para o trânsito, diante da alegria, diante da tristeza. Quando é que isso acontece? Legal, não é? Porque se eu conheço, obrigado, volte para mim. Se eu conheço, eu obedeço. Se eu obedeço, o eco acontece. Não é anônimo. Porque eu sou lá alguém que estou de alguma forma, vamos poetizar de acordo com a Bíblia, tenho o bom perfume de Cristo na minha vida. Então alguma coisa está acontecendo. Se isso não acontece, peraí, talvez esteja mais na linguagem do que nas ações. E quando está mais na linguagem do que as ações, tem que vir uma interrogação dizendo, peraí, o método está alguma coisa acontecendo errado. Ou você virou um agente secreto de Deus, e temos muitos, ou está mais verbo do que ação. Está mais verbo linguagem, e não ação que manifesta. Então as atitudes, elas podem afirmar o contrário da minha linguagem. Eu posso dizer sim, eu estou perto com Deus, não obedeço somente aquilo que eu quero, cláusula A, beleza, cláusula B, nem pensar. E aí eu perco chances. Que chances? Chances de corrigir o mal feito, chances de aperfeiçoar o que ainda está em fase de aprendizado, porque vai ficar só nas palavras. E João está nos dizendo, não. Se você o conhece, você o obedece. Se você o obedece, realmente você está com ele. E quando então o contrário disso acontece, o erro vai se tornando cada vez mais forte. Eu perco o desejo de me acertar, eu perco o desejo de imitá-lo, eu perco o desejo de andar como ele andou. E as atitudes começam a afirmar o contrário. Eu digo que eu sou dele, eu digo que eu o conheço, mas eu também não digo que eu não obedeço. E vai ficando esse relacionamento confuso, igual quando você acha que está namorando com alguém, mas só você sabe disso. A pessoa não sabe. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, João disse, mesmo tendo chamado de filhinhos, ele fala assim com muito carinho, você é um baita de um mentiroso. Você é um mentiroso. Porque se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoando. O amor de Deus é aperfeiçoado. E aonde o amor de Deus entra, ele sai. Ele move, ele se direciona para outros. E esse amor é amor perdoador. Ele prefere compreender do que se esquivar. Ele se renova mesmo quando erra. Ele é perfeito? Jamais, porque o recipiente é falho. Mas o amor dele em mim, nesse relacionamento de obediência, vai fazendo eu pegar as chances dos meus erros, para olhar no olho de alguém e dizer, me ajude a acertar o que eu cometi, me ajude a acertar os meus erros, me ajude a andar como Cristo andou. Nós pecaremos mais? Sim. Nós teremos momentos que você vai fazer alguma coisa e falar, como foi que eu fiz isso? Certamente. O importante é que neste momento eu preciso manter minha consciência de servo, que tem que gritar de dentro de mim, dizendo, aproveite esta chance para obedecer o que ele fala. E diante do erro, o que ele nos diz é, arrependa-se. Arrependa-se, entenda o método, entenda como ele agiu. Incorpore esse método, olhe como foi o processo até o pecado. Corte pela raiz, como diríamos. Ao invés de dizer, não, está tudo bem, todo mundo está fazendo assim, todo mundo executa dessa forma, eu não vou fazer nada. Nós estamos celebrando os nossos 75 anos de história. E aqui em Perdizes, certamente, como em qualquer igreja da terra, nós acumulamos erros, nós acumulamos acertos, mas bendito seja Deus, porque os acertos foram mais fortes, por isso que perseveramos 75 anos de vida. Mas nós estamos numa sociedade, meus irmãos, você está numa sociedade que está tentando relativizar tudo. E nesse processo, o pecado já não é mais chamado de pecado, é chamado de opção de vida, personalidade, minha visão, minha cosmovisão.
as influências de fora que agora estão finalmente chegando no terceiro mundo. Então não é pecado, é normal. A nossa frieza vai aumentando com isso. A nossa teorização do que Deus é, um Deus chato. Um Deus chato. Deus está ficando chato para um monte de gente. Está ficando um Deus, fala não, porque associa Deus às besteiras do próximo. Não entende que Deus é alguém que quer se relacionar e que nos deu condições de chamá-lo de Pai. Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então a relativização ela vai aumentar cada vez mais. Cada vez mais a palavra pecado, o diabo vai tentar, vai brigar, vai lutar para fazer com que a gente perca o temor diante disso. É que a gente acha que, não, está demais, né? Está forçando, né? Mas eu queria te dizer em alto e bom som: desobediência a Deus é pecado. Se você quiser esse caminho, fique à vontade. É sua vida. Mas não diga que isso não é contrário a Deus. Não diga que isso é normal, que o mundo mudou. O mundo continua em transição. Mas a palavra de Deus é a mesma. Ontem, hoje e eternamente. Eu quero então nesta noite te convidar para refletir. Noite que você foi silenciado pela música, eu quero te convidar a refletir sobre os meus pecados crônicos. Sabe aquele que a gente não aguenta mais? Sabe aquele que volta, que volta? Se você é casado, teu marido, tua esposa vive falando, talvez ele ou ela já perdeu até, já não está nem aguentando mais. Para esses, vá no retiro, não se esqueça. Pecado que você já fala, casais sabem disso, né? Amigos sabem disso. Pessoas sabem disso. Relacionamentos, não dá mais para conversar. Tem alguma coisa ali. Visite seu coração e fale: Senhor, eu quero chamar pelo nome os meus pecados crônicos. E sai falando o nome deles. É feio, dói no ouvido, mas fale. Eu te garanto, você não está sozinho neles. Você não está sozinho neles. Pode ser de um orgulho, mas leve, Senhor, o meu orgulho. Cuidado até na hora de orar. O orgulhoso geralmente é orgulhoso até na hora de dizer que é orgulhoso. Se dobre diante de Deus e fala: eu sou um miserável, meu mentiroso, safado. Senhor, eu preciso apanhar. Me ajude, Senhor, me ajude. Se você achar que não há falhas, eu te encorajo a olhar para aquilo que você não faz. Porque se sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, nisso estamos pecando. Então existe uma série de pecados crônicos que carregamos, que é simplesmente a ausência da manifestação do que deveríamos fazer. E não fazemos por, cada um tem a sua desculpa. Pecados. Se a igreja brasileira, com esse número monstruoso de evangélicos, obedecesse a Deus, esse país não seria como é. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Temos pecados. Temos pecados. Então olhe para eles. Olhe para os pecados viciados, repetitivos e creia. Sim, Jesus nos perdoa. Deus nos perdoa. Ele inclusive diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. Se Ele lembrasse dos meus pecados, eu garanto para você, não teria coragem de estar aqui onde eu estou. Mas Ele diz: eu não lembro mais. Ele é conosco, Ele nos ajuda em nossas lutas. E Ele vai te ajudar nas suas lutas. Não desista. E não diga para você mesmo: está tudo normal. Pelo contrário, diga: Senhor, me transforme. Me transforme. Para que eu continue na busca da santidade e não da injustiça.